sirvo a Deus. Quando a ação dele começa a agir, quando a ação dele começa a agir é bom, né? Quando a ação dele começa a entrar na minha vida, eu começo a conquistar, as pessoas que me cercam, elas começam a olhar para mim com um olhar diferente. Elas começam até a me colocar como referência para a vida delas. E é importante, porque eu meditava nisso, a nossa mensagem é bem rápida. Você pode já abrir no Salmo 18, porque aqui a gente vai encontrar um salmista que tornou-se referência, porque Deus agia na vida dele constantemente, é o Davi. E eu vou ler aqui 2, 3, talvez 4 versículos só com vocês. Aqui no Salmos, depois eu tenho outros versículos para ler. Mas o que Deus colocou no meu coração foi lembrando que desde o princípio, os homens, eles que serviam a Deus, eles levavam a glória para Deus, mas eles eram referências. O Moisés, o Abraão, o Isaac, o Jacó, o José, eles se tornaram referência porque Deus agia na vida deles. Eles não atraíam a glória para Ele mesmo, eles não queriam a glória para eles levavam a glória para Deus, mas eles eram a referência. E por quê? Não porque eles eram melhores que ninguém. Eles eram referência porque Deus agia na vida deles. Aí eu fiquei pensando nisso. Falei, não, peraí, então é interesse do nosso Deus que Ele venha agir na nossa vida. Porque se eu, pela ação de Deus, me torno referência para alguém, significa que o meu Deus ganhou o respeito daquela pessoa. Então eu não apenas mudo a minha vida, mas eu posso mudar a vida de outra pessoa. É bem importante isso que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês hoje, no meu ponto de vista. Salmo 18, no versículo... Isso. Eu ia pedir mesmo para baixar isso aí. Além do barulho, está gelado aqui. Está muito frio aqui na frente para a senhora, não? Tá bom para vocês? Então tá bom. Vamos lá então. No versículo 36, diz assim, Salmo 18, versículo 36. Ele fala, alargaste os meus passos, e os meus artelhos não vacilaram. Então Davi, ele começa, ele mostra para a gente aqui, por que ele era uma referência. Porque até hoje a gente lê os textos do Davi e ele é uma referência para a gente. No Velho Testamento, há quem diga que no Velho Testamento ninguém parece mais com Jesus do que Davi. Vários pregadores pensam desse jeito. Vários teólogos pensam desse jeito. No Velho Testamento, ninguém tipifica Jesus e tão fortemente como o rei Davi. Aí você pode falar de Abraão, mas Abraão não tipifica Jesus. Abraão tipifica Deus, e isso é mensagem de domingo, que aliás não falta em domingo, porque essa madrugada Deus me acordou 3 vezes para orar, e Deus me deu essa mensagem nessa madrugada, já está pronta, e domingo está muito forte, mas eu vou falar disso depois com vocês, um spoilerzinho aí para vocês depois, de domingo. O Abraão, ele não tipifica Jesus, o Abraão tipifica o próprio Deus. A gente vai falar isso domingo. No passado, quem mais tipifica Jesus, quem mais parece com Jesus é Davi. Ele serve de exemplo não só para cristão, não. Até gente ímpia pega o Davi como exemplo muitas vezes. Ele é o garotinho que matou o gigante. Amém, irmãos? Ele fala que foi Deus que alargou os seus passos, os seus caminhos. E aí quando ele fala que quando Deus alarga os caminhos, os passos dele, os artelhos dele, que dá sustentação para o corpo, não vacilaram. Ele ficou de pé. Ele se levantou e foi para a batalha. E como que ele foi para a batalha? Versículo 37. Ele diz assim, persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Tem tradução que diz ter dado cabo deles. Tem tradução que fala assim. Então, o Davi, ele não... A gente está na campanha de não jogar a toalha, né? Eu falei semana passada que não jogar a toalha significa não desistir.
Porque quando o lutador jogava a toalha, significa que ele estava falando para o oponente dele, o adversário: eu desisti, você é vitorioso, eu sou derrotado. E o povo de Deus não deve jogar a toalha. O Davi não jogava. O Davi se transforma em referência porque exatamente por não jogar a toalha. Ele era, né, firme com Deus. E ele dá a direção para a gente. Ele fala: é o Senhor que alarga os meus passos, aí os meus arteiros não vacilam, eu então persigo os meus inimigos, eu os alcanço, eu não volto atrás, não jogo a toalha, não volto atrás, senão depois de dar cabo de todos eles. Eu venço todos eles antes de voltar. Eu não desisto. Não é à toa que ele se torna referência. Não é à toa que ele se torna inspiração para muitos. Ele realmente tinha essa gana, a gente costuma dizer, esse sangue nos olhos, né? Ele ia na presença de Deus, sabia que estava na presença de Deus, e ele não desistia das batalhas. E o Davi enfrentou grandes batalhas. O Davi enfrentou batalhas onde normalmente ele perderia, mas com Deus ele venceu. Ele sozinho uma vez venceu 200 filisteus. O homem era de Deus realmente. Era insistente, não jogava toalha. Eu sei, irmãos, que nós enfrentamos momentos que dá vontade de jogar toalha. Nós passamos por momentos que dá vontade de jogar toalha e falar assim: acabou, desisto, não tem mais jeito, e acabou mesmo. Só que nós temos um Deus que reverte qualquer situação. Só que Ele espera que a minha condição, a minha dedicação a Ele me leve a uma força tão grande, ao ponto de, mesmo com situações muito adversas, eu não jogue a toalha, que eu não desista. Pode ser que em um momento ou outro eu possa vencer recebendo a ajuda de alguém. Não tem problema nenhum. O Davi mesmo teve grandes vitórias com a ajuda de homens que eram pecadores. Nem de Deus aqueles homens eram. E ele recebe ajuda e vence algumas batalhas com esses homens, antes de se tornar, de fato, rei de Israel. Pode ser que Deus leve até um médico pecador, uma pessoa, um vizinho pecador, a estender a mão e te ajudar. Pode ser, pode acontecer. A gente não tem que bancar o orgulhoso agora de achar que não pode receber ajuda de alguém. Porém, o que Deus espera, mesmo sendo desse jeito, tá? Mesmo uma ajuda vindo de terceiro e não direto dos céus, digamos assim, né? No sentido impossível de acontecer, né? Mas assim, mesmo que a ajuda venha de alguém, a gente precisa entender que Deus está no controle de tudo. Foi Ele que estendeu aquela mão para me ajudar. Se não foi, eu nem quero ajuda. Sinceramente, eu prefiro passar por qualquer problema que for, porque a ajuda que não venha de Deus também eu não quero. Eu quero aquela que vem de Deus. Não quero aquela que lá na frente vai me cobrar alguma coisa, não. Se é para cobrar, que Deus me cobre. Amém, irmãos? Agora, que Ele pode ajudar, pode. O Davi está dizendo: Ele alarga os meus passos, meus arteiros não vacilam, vou atrás do meu inimigo, alcanço, luto com ele, e enquanto não venço, eu não volto atrás. No 38 ele fala: atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Você vê que realmente a garra dele, o homem era de garra. O homem era focado, irmãos. Por isso que ele se tornou uma referência, uma inspiração. Ele era referência. Caíram debaixo dos meus pés. Aí ele vai falar de novo o porquê que ele era assim. 39. Pois me cingiste de força para a peleja. Então não era só a capacidade física e bélica dele. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Sabe, o Davi, irmãos, ele tinha uma dependência de Deus. Ele se rendia a Deus. Ele buscava a Deus antes da batalha. Tem passagens que ele fala assim: Senhor, posso ir? Pode, desse jeito assim, assim, assim. Depois, contra os mesmos inimigos, ele fala: Senhor, e agora, posso ir? Não, agora não vai. Ele não ia.
Ele buscava a Deus e por isso ele se torna essa referência. Por isso ele vê Deus operando. Só que Deus olhava nele e via nele um homem segundo o coração de Deus. Ele via nele um rapaz que não jogava a toalha, não desistia, não. Quando Deus dava a direção, ele ia. Recebeu ajuda? Recebeu. Até de gente que não era de Deus, digamos assim. Homens vadios, como diz a Bíblia, ajudaram Davi por muito tempo. E ele recebeu aquela ajuda. Ele entendeu que naquele momento aquela ajuda vinha de Deus. E ele aceitou aquela ajuda. Não tem nada. A sua fé não diminui em nada quando Deus levanta alguém para te ajudar. Para encerrar esse assunto, a sua fé não diminui em nada quando Deus levanta uma pessoa, ainda que seja pecadora, para te ajudar. Em nada. Se foi Deus que levantou, vai dar tudo certo. E a pessoa vai agir corretamente, mesmo sendo pecadora, e você vai receber aquela ajuda e vai ser uma bênção. Você vai vencer com aquela ajuda. Agora, o nosso Deus pode nos dar ajuda diretamente, e eu posso vencer diretamente com Ele. Das duas, uma vai acontecer. O importante é eu, como servo de Deus, como a irmã, como serva de Deus, colocar um espírito de guerra mesmo dentro do coração. Eu não vou jogar a toalha. Deus falou que é isso, então é isso. Se Deus falou que é. Eu não vou jogar a toalha. Olha, irmãos, ainda que talvez você possa conhecer alguém que seja desse jeito e que sirva de referência para você. Glória a Deus por isso. Eu rogo a Deus que eu possa servir de referência para alguém, principalmente para os jovens que estão começando na obra. Eu rogo a Deus que isso aconteça. Tenho tentado acertar o alvo. Posso errar. Mas eu falava no outro culto. Tem um que nunca errou, a gente sabe quem é. Então, ainda que a sua referência fale com você, você não tem desculpa para falhar. Você passa por cima dessa referência que errou, falhou. O Davi falhou. Como referência, ele falha. Ele é uma ótima referência, mas ele comete uma falha grave. Ele é tão servo de Deus que depois ele consegue reverter a situação e voltar atrás, mas ele falhou feio. Só que nós temos um que é uma referência que nunca falhou, irmãos. A Bíblia fala que o nosso Senhor Jesus, ele foi tentado em todas as coisas que você possa imaginar. Em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Ele é a nossa referência, digamos, né? A referência que nunca falhou. Ele enfrentou demônios, ele enfrentou legiões de demônios, ele curou todos os enfermos, ele andou no meio de pecadores e pecadoras, e a Bíblia fala que ele foi tentado em tudo. Então ele foi tentado em tudo. Se é tudo, é tudo. Eu costumo dizer para vocês, tudo é tudo, não é parte de alguma coisa. Ele foi tentado em tudo. A Bíblia fala que tinha mulheres ricas, por exemplo, que se converteu no ministério de Jesus e servia a Jesus com suas fazendas. Ele foi tentado em tudo. Ele pode ter sido tentado à riqueza e, de repente, abandonar o ministério dele por causa da riqueza, porque as mulheres eram ricas e serviam a ele. Ele pode ter sido tentado até a prostituição. Que é isso, pastor? Aí o senhor está falando heresia? Não, ele foi tentado em tudo, diz a Bíblia. E aquelas mulheres eram bem vestidas, eram bonitas, eram mulheres da alta sociedade e serviam a ele com suas fazendas. Mas ele não se rendeu. Se você já teve uma decepção com uma referência, com alguém que era para você uma referência espiritual, isso não é desculpa para você também errar como aquela pessoa errou, porque a nossa referência maior é Jesus Cristo. Essa nunca falhou. Amém, Jesus? Deu para entender até aqui? Sim ou não? Não jogue a toalha, irmãos. Se Jesus falou é. Se falou não é também. Mas não jogue a toalha. Não jogue a toalha. Seja como Jesus, então. Se alguém jogou a toalha e você ficou decepcionado, porque alguém jogou a toalha e desistiu, e se rendeu, e se entregou, e caiu, você não tem que cair nessa. Não, mas ele era a minha referência. Não. Jesus nunca falhou. Nunca errou. Até na cruz do Calvário, já crucificado, ele podia jogar a toalha e falar assim: Pai, por mim, pode acabar com todos os judeus.
o Senhor fez desse povo o nosso povo escolhido. E olha o que eles estão fazendo comigo. Me crucificando aqui, me abandonando. Então não quero mais ser o Deus desse povo. Pode matar todo mundo e prepara um novo povo para a gente. Jesus podia ter feito isso, mas ele teria jogado a toalha. Porque ele não veio para isso. Ele veio para salvar a todos, não para condenar ninguém. Ele não jogou a toalha, ele sofreu na cruz, a morte de cruz, foi rejeitado pelos seus, mas ele não jogou a toalha e continuou na palavra. Amém, Jesus? Não jogue a toalha. O diabo está batendo, continue fiel a Deus. Está tentando você, continue fiel a Deus. É alguém que te magoou, você não tem que magoar ninguém porque te magoaram. É alguém que te feriu, você não tem que ferir ninguém porque te feriram. Alguém agiu com ódio, você não tem que voltar com o mesmo ódio. Não jogue a toalha. O diabo vai tentar você de todas as formas. Na carne, no emocional, na mente, nos pensamentos, em todos os lugares, em todas as áreas, ele vai tentar você para você jogar a toalha e desistir. Eu vou me entregar de vez, que agora não tem mais jeito e eu não quero mais saber de nada. Não faça isso. Seja uma pessoa firme. Amém, irmãos? Que depois você que vai ser beneficiado. E além disso, você ainda vai se tornar uma referência. E vai ser bom, quando as pessoas começarem a olhar para você, vizinhos inclusive, e ver você como uma pessoa que vai estimulá-la a ir à igreja, a buscar a Deus, porque ela vai olhar para você e ver em você uma referência. É isso que Deus quer. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Deus quer que o povo dele seja referência. Por isso o filho dele foi perfeito, para se tornar para nós uma referência, uma inspiração. Vou repetir, a Bíblia está cheia, a própria Bíblia chama eles de heróis da fé. Heróis da fé. A própria Bíblia chama eles de heróis da fé. A Bíblia está cheia de heróis da fé. Todos eles falharam. Todos eles em algum momento falharam. Moisés, o grande Moisés, nem entrou na terra prometida. O Davi perdeu o primeiro filho com a Batseba. Todos eles falharam e sofreram com suas falhas, mas eram servos de Deus que não se perderam totalmente e conseguiram voltar atrás. Servem de referência? Servem, mas tem falha. Eu não posso agora pegar a falha de um desses heróis da fé para dar base à minha falha, como eu já vi acontecer. Como eu já vi pessoas de igreja falando, mas ninguém é perfeito. Até o Davi falhou, até o Moisés falhou, até o Abraão falhou. Por que eu não posso falhar? Essa pessoa, ela está se escondendo nas falhas dos heróis da fé para dizer, eu falhei e vou continuar falhando. Ela não quer mudança, ela não quer mudar de verdade. Ela está pegando essas referências bíblicas, são grandes homens e mulheres de Deus, são referências, mas falharam, em alguns momentos falharam, e a pessoa pega essas falhas para dar base para o seu erro. Pode esperar que essa pessoa vai errar de novo. Ela já está armando a cama dela para errar de novo, porque ela está vendo as falhas desses heróis da fé, desses que são referência na Bíblia, para dizer assim, eu também sou falho como eles, e é por isso que eu errei, afinal de contas. Não caia nessa, irmão. Amém, Jesus? Não estou dizendo que você nunca vai errar, não. Eu estou dizendo que você não tem que cair nessa. Porque nós temos, se eu tenho uma referência, e essa referência falhou, eu passo por cima dela, e se eu tenho outra melhor que ela, vamos lá, nossa igreja. Então eu tenho o pastor Maico, pastor Rogério, pastor Maico, referência. Digamos que o pastor Rogério falhou, mas eu estou com o pastor Maico agora, e o pastor Maico falhou, e tem referência ao pastor Jaime falhou, tem referência ao missionário, topo da nossa igreja, missionário nosso líder. Mas o missionário falhou como referência. Eu tenho Jesus. Eu não posso agora dizer, eu fiz porque o missionário fez. Eu fiz porque o missionário, errei porque o missionário errou. Porque ele é a minha referência. Não, ele serviu de referência até o momento em que ele acertou. No momento que ele errou, eu vou buscar uma referência maior. Eu não vou aprender com uma pessoa que está abaixo de mim no sentido de servir a Deus, tá? Eu não posso ter como referência uma pessoa que está abaixo de mim. Eu tenho que ter como referência uma pessoa que está acima de mim. Mas se esse que está acima falha,
Não tem como nós termos Jesus como referência. Esse não falha, nunca falhou e jamais falhará. Amém, Jesus? Vamos ali na segunda carta de Samuel, segundo livro de Samuel, perdão. No capítulo 23. Acho que está dando para entender já o que Deus colocou no meu coração, né? Está dando para você entender. Com todas as suas falhas, você pode ser uma referência. Deve ser uma referência. Começando pelos de perto. Próximos, filhos, netos, parentes. E todos que se aproximarem de você, precisa com o tempo respeitar você e te ter como referência. Quando isso vai acontecer? Quando eu começar a agir como essas pessoas agiam. Elas ouviam a Deus, atendiam a Deus e faziam o que Deus mandava. Elas passavam por situações, algumas até com perigo de vida, mas elas não deixavam de servir a Deus. Passavam situações gravíssimas, mas continuavam fiéis a Deus, firmes a Deus. Erravam, mas se levantavam e voltavam a ser fiel a Deus. Quer dizer, tornaram-se referência. Amém, Jesus? Nós precisamos fazer isso, buscar isso, ainda que seja difícil, mas mesmo assim precisamos buscar isso. No versículo 8 do segundo livro de Samuel, no capítulo 23, fala assim: estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Se opôs a 800 e os venceu. Naquela mesma guerra. Não foram vários dias, não, no mesmo dia. De uma vez. Um só. Quem essa pessoa era? Um dos valentes de quem? De Davi. Que se firmou com Deus, perseguia o inimigo e não voltava antes de vencer. Era o exemplo. Era a referência desses homens. O Davi era a referência desses 37 valentes. E olha o que esses homens faziam. Esse aqui venceu 800. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este, o Eleazar, se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão, e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. O povo todo fugiu, deixou o Eleazar sozinho com os filisteus. O Eleazar pega a espada, começa a lutar com os filisteus sozinhos, e ele luta por tanto tempo que a mão fica em carne viva, e a Bíblia fala que a espada se gruda na mão em carne viva dele. Você já colocou um curativo no machucado, e quando foi tirar ele estava preso no machucado? É horrível, não é? Que coisa chata, e dói, né? Dói. Não diz que não dói, não, dói. Não dói, não? Ah, tá. Até um band-aid, quando seca no machucado, dói, mas o curativo. Aí você vai tirar aquilo ali. Minha mãe enrolava a gente, puxava de uma vez só. Às vezes saía até a casca, ficava aquele vermelho de novo. E a gente chorava. Aí eu saía pulando igual um saci pererê pela casa, pelo quintal da casa. Que ela puxava de uma vez só assim. Mas dói ou não dói? Esse homem, irmãos, ele ficou com a espada na mão. Ela se apegou à mão dele. Então, esse homem ele lutou tão bravamente que ele provavelmente nem sentiu a adrenalina lá em cima, e ele nem sentiu que a mão dele estava sangrando, se esfolando, e a espada se apegando à mão dele, Quando ele terminou a batalha, que ele foi tirar a espada está grudada na mão. E agora, irmão? Ele era um dos valentes de quem? Do Davi. O Davi influenciou ou não influenciou esses homens? Era um líder nato, a gente sabe.
Mas ele tornou-se referência. Por quê? Porque era Deus que alargava os passos do Davi. Porque era Deus que adestrava o Davi para a batalha. Porque era Deus que andava na presença de Davi, e Davi na presença dele, e Davi sempre consultava a Deus nas suas batalhas. Porque Davi reverenciava a Deus. Então Davi se torna para eles uma referência e faz com que eles aprendam a respeitar o Deus do Davi. Então, não é que eu queira ser uma referência para ser melhor do que alguém, ou para atrair a glória para mim. Não. Eu tenho que querer ser referência porque eu sirvo a Deus. Naturalmente você se torna referência. É natural, porque as pessoas começam a olhar a sua correção, a maneira que você age, como você consegue olhar nos olhos da pessoa, como você não tem malícia, que não tem aquela maldade que o mundo tem, quando você não é, sabe, a pessoa vai percebendo. Elas vão olhando para a gente e elas começam a ter a gente como referência. Fulano de tal, para mim, é um exemplo, a pessoa fala. Por quê? Poxa, sofreu, lutou, restaurou o lar, restaurou o casamento, sofreu com o filho, conseguiu tirar o filho das drogas, passou uma luta danada, chegou a ser internada, quase morreu, e quando eu ia lá visitar, estava louvando a Deus. Eu não entendo isso. Ou não é que Deus permite que a pessoa fique doente lá, moribunda, e quando você vai lá, a pessoa está louvando a Deus, diz que o Deus dela é tudo para ela. Vai entender uma coisa dessa? A pessoa na hora fica até com raiva, mas depois você se torna referência. A pessoa fala assim, o que eu vi é uma fé pura, nunca tinha visto uma coisa dessa. E assim você se torna referência para aquela pessoa. Aquela pessoa ela vai ser muito beneficiada lá na frente. E ela vai amar o seu Deus. Porque ela vai entender o respeito que você tem pelo seu Deus. Olha o que esses homens fizeram. E tem muita história para eles, para contar aqui. Mas vamos lá, vamos falar de mais um aqui, versículo 11. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu. E feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. O homem sozinho. Então, um pedaço de terra produtiva, cheio de lentilhas, produtiva. Quando os filisteus vêm, todo mundo, pulou fora. Correu e ficou Samar sozinho. Não vou entregar essas terras para vocês. Você está sozinho, está doido? Então vem. Então vem. Eu vi o meu rei como que ele luta. Eu aprendi com ele. Ele é minha referência. Irmãos, a gente tem um rei que é Jesus, não é o Davi. Não é o Abraão, não é o Moisés, não é o Josué. Não, a gente tem um rei que é Jesus, que venceu até a morte. Não dá para jogar toalha porque você apareceu uma doença no seu corpo. Não dá para jogar uma toalha porque apareceu um problema de pecado na família. Não dá para jogar toalha porque você descobriu o vício de alguém. Não dá para jogar toalha. A nossa referência é infinitamente maior do que esses homens. A gente está falando do Davi. Eu não estou falando de Jesus, estou falando do Davi. Homem falho como eu e como você, mas que se tornou referência. Amém, Jesus? Que mudou a história de muita gente. Que fez com que esses homens se tornassem super soldados. Porque, vamos lá, irmãos, um homem defender uma terra sozinho, com com um exército em cima dele ali, isso parece absurdo, parece impensável. É uma coisa, sei lá, parece história, como diz lá fora, história para boi dormir, né? Não dá para acreditar numa coisa dessa. Se não tivesse na Bíblia, se você bota isso num filme, ninguém acredita. Ninguém vai acreditar que um homem vai fazer uma coisa dessa para defender uma terra de lentilha. Isso é influência. Você precisa ser influenciado pela palavra de Deus. Buscar a palavra de Deus. Influenciado pelo Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque quando vier a pancada, às vezes vem, você não vai jogar a toalha, você vai, não, vou continuar firme e vou continuar fiel ao meu Deus, porque é assim que Ele faz. Está dando para entender sim ou não?
Entenda que eu não estou julgando ninguém. O que eu estou falando é, eu tenho referências. Preciso ter referência. Aqui na terra, preciso ter referências. Mas ainda que a minha referência da terra falhe, isso não é motivo para eu também falhar. Por quê? Porque eu tenho uma referência no céu. Que esteve aqui na terra, que passou por tudo que a gente passa, que venceu tudo que a gente passa e às vezes não vencemos, mas ele venceu, e venceu até a morte para poder me trazer perdão dos pecados. E aí eu vou falar mais uma vez da mensagem de domingo. Está forte demais. Eu vou falar sobre a aceitação. Deus tem tudo para mudar a sua vida completamente. Por isso que eu estou falando, de manhã eu também comentei, não falta domingo não. Porque essa mensagem Deus me deu nessa madrugada, já está pronta e está forte demais. Eu deitei na cama para tentar orar um pouquinho, tentar dormir, nem consegui. Fiquei ali pensando nessa mensagem, falei, caramba, tem uma mensagem muito forte aqui, e eu vou trazer domingo para você. Mas essa aqui já é forte, já para você parar e pensar. Eu serei referência na minha casa, na minha família, onde eu moro, eu serei referência ao ponto de me procurarem, ao ponto de me ligarem, de me buscarem, de baterem na minha porta, e vou ser referência. Por quê? Porque isso glorifica a Deus, não a mim. Então eu não quero ser referência para ser glorificado, não. Eu quero ser referência para glorificar a Deus. Amém, Jesus? E esses homens tiveram o Davi como referência e fizeram o que fizeram. Tá? Aqui, ainda mais à frente um pouco, o Davi vai mostrar por que ele era uma referência. Depois você lê todo o capítulo, que eu acho que vale a pena. Mas deixa eu ler só mais uns 2 ou 3 com você aqui. No versículo 13, diz assim: também três dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi, a caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus acampara no vale dos Refaíns. Sempre os filisteus, está vendo? Eles eram derrotados, mas voltavam. Derrotado, voltava. Derrotado. Os filisteus, vou te contar, é o diabo em pessoa, irmão. Você derrota, ele vai voltar. Você derrota, mas ele volta. Você derrota, mas ele volta. Não pensa. Enquanto você estiver nesse mundo, é isso aí. Não quero desanimar você, não. Enquanto você estiver nesse mundo, é isso aí. Para de bancar o bobinho e achar, agora eu vou poder ficar na sombra com água fresca. Não. É guerra, é batalha, é sangue no olho o tempo todo. Porque é isso. Destrói, vence os filisteus, daqui a pouco voltam os filisteus. Vence os filisteus, voltam os filisteus. Vence os filisteus, voltam os filisteus. Ele sempre se reagrupa e volta. Reagrupa e volta. Não desiste. O diabo sabe que esse mundo jaz nele. E quem ele puder tragar, vai tragar. Principalmente os de Deus. Cabe a gente permanecer firme na nossa referência, que é Jesus. Mas é só um parênteses que eu devia falar sobre isso. Vamos lá. 14. Davi estava, então, no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava, então, em Belém. Então, os filisteus tinham tomado Belém, né? De onde veio o nosso Senhor. Eles tomaram Belém. 15. E teve Davi desejo, e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém, ele não a quis beber, mas derramou-a perante quem? Por isso que o Davi era referência. Ele sabia reverenciar o Senhor. Ele digamos que ele tenha pensado alto, né, como a gente fala. Ele não pediu água. Ele só ele colocou para fora o desejo dele. Saudade dos tempos que a gente andava por Belém tranquilamente, né? A gente ficava por ali, e ali tinha algumas cisternas, a água dali era muito boa. Como eu estou com saudade de beber da água da cisterna de Belém, mas a gente não pode ir lá porque os filisteus estão lá. Mas como que eu estou com saudade das terras de Belém, até das águas de Belém? Os 3 ouviram. O rei não pediu. Os 3 ouviram, mas eram 3 valentes e que respeitavam tanto o Davi, tinham tanto o Davi como referência, como estímulo para a vida deles, que eles nem pensaram 2 vezes, nem pensaram no perigo de vida que eles iam passar.
Eles juntaram os três, romperam o arraial dos filisteus, pegaram a água e voltaram e entregaram na mão do Davi. Rei, está aqui, ó. Que isso? A gente foi lá em Belém. Mas vocês podiam ter morrido. Vocês foram no arraial dos filisteus. Rompemos o arraial, rei. Nós três. Mas por que não levaram os outros? Ah, não sei. Sentimos de... Quando o senhor falou que queria água, a gente já ficou doido. Não, temos que levar água para o nosso rei. Temos que trazer água de Belém para ele. É o nosso rei, aquele que nos dá o exemplo, nos ensina, aquele que é valente, aquele que a gente tem como referência. Irmãos, que isso, né? Tem gente na igreja que não faz isso por Jesus Cristo. Ele fez pela referência humana que falha. Nós, às vezes, não fazemos isso pelo Senhor Jesus, que é a nossa maior referência. E a gente não faz isso. Um esforço maior, que pode até, nesse caso aqui, colocou a vida deles em risco. Mas olha por que o Davi era a referência. Quando ele recebe a água que ele tanto queria beber, ele olha a valentia dos três, e ele fala assim, essa água podia ter levado a vida de vocês são preciosos. Para mim, vocês são muito preciosos. Esse pouquinho d'água podia ter levado a vida de vocês. Eu é que não vou beber dessa água. Eu vou entregar essa água. Mas ele não jogou a água fora. Ele consagrou a água a Deus. Ele entregou, Senhor, bebe o Senhor dessa água. Porque o que esses três fizeram, eu não mereço isso. O que esses três fizeram é brincadeira. Colocaram a vida deles para pegar uma água para mim. Não. Senhor, está aqui, ó. A água é sua. Vou colocar na terra que o Senhor criou. Essa água é para o Senhor. Eles fizeram para o Senhor e não fizeram para mim. Você imagina o coração daqueles três vendo o líder deles fazer isso? Como que eles devem ficar? Os três devem ter ficado cheios de alegria. Você acha que eles ficaram com ódio? Não, eles ficaram com alegria, porque o Davi está reverenciando o Deus dele. Está entregando ao Deus dele uma coisa que ele queria muito e que ele recebe na valentia dos três, mas ele não usufrui. Ele apresenta e consagra para Deus. É seu, Senhor. Porque podia ter valido a vida deles. Eles quase pagam com a vida deles. Então, é demais para mim. É para o Senhor. E consagrou a Deus. Os três devem ter ficado felizes da vida, irmão. Aqueles três devem ter falado, oh glória, acertamos em cheio. O nosso rei aumentou a nossa estima com ele agora. Ele nos ama ainda mais. E ficaram felizes. Olha, irmãos, vale a pena ser referência para alguém. Mas eu não posso ser referência se a ação de Deus não estiver na minha vida. Entende? Vou repetir. Eu não vou poder ser uma referência espiritual nos lugares que eu vou, dentro da minha casa, aqui na igreja, se a ação de Deus não estiver na minha vida. Quando as pessoas começarem a ver a ação de Deus na minha vida, aí elas me terão como referência. Fora isso, a gente não vai conseguir. Então vamos pedir a Deus que faça isso. Amém? Aliás, vamos pedir a Deus agora. Vamos orar em nome de Jesus. Se for possível, fique de pé. Você já deve ter notado essa pulseira aqui. Eu não sou de usar pulseira, mas eu vou te explicar o que é isso aqui daqui a pouquinho, tá? Nós vamos consagrar algumas pulseiras. Bateu na porta da senhora, pessoa, procurando ajuda, porque viu a senhora como referência espiritual. Glória a Deus. Dona Sônia está falando aqui. Ontem aconteceu com ela, bateram na porta dela pedindo oração. Está sendo referência já na terra dela.